Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso da segunda série do ensino médio. Aqui na nossa sequência estamos na aula 9, mas essa aula de exercícios, certo? O que eu fiz aqui para a gente montar a nossa aula de exercícios? Cara, eu montei aqui um breve resumo da nossa situação. Nós vimos na nossa aula a respeito da primeira lei da termodinâmica, na qual a gente discutia como o calor se comporta quando ele é cedido a um gás ou quando ele é retirado de um gás, e nós vimos que esse calor, quando ele é cedido a um gás, ele se apresenta lá na estrutura gasosa de que forma? Ele recebeu energia na forma de calor, parte dessa energia se converte a uma forma de trabalho que vai envolver algo que ele vai fazer um trabalho mecânico, algum tipo de movimento. Quando você recebe calor, a tendência do gás é se expandir, certo? E às vezes essa energia também pode se destinar à sua variação da energia interna, que seria o quê? Seria um aumento de sua temperatura, uma causa no nosso aumento da temperatura, certo? Então, na nossa aula a gente discutiu bem legal a situação de quando se fornece calor e quando se retira calor do gás, beleza? Aqui eu coloquei um outro remember aqui da nossa aula número 8, que são as nossas transformações especiais, que são basicamente a transformação isobárica, isocórica e isotérmica, certo? Qual era o nosso detalhe? Bom, a isobárica é aquela transformação na qual a pressão não muda. Então, no seu gráfico de comportamento da pressão com relação ao volume, você vai ver que a pressão será mantida constante, certo? Então, se você se expande, você está se expandindo mantendo a pressão. Se você se contrai, você está contraindo mantendo a pressão, certo? Na isocórica, aí quem se mantém é o volume. E aí o que acontece? O seu gráfico vai ter uma apresentação aqui num eixo vertical. Ou seja, por quê? Porque você vai manter esse volume no início e até o final você vai ter o mesmo volume. Então, um gráfico na vertical aqui. Você pode até aumentar a pressão, mas manter o volume, tudo bem? E por último, a gente pode citar a isotérmica, que ela apresenta essa curva famosa aqui, ó, conhecida como curva isoterma. Essa curva isoterma tem algumas características importantes. Aqui, essa curva, quando você analisa ela aqui, ó, ela representa sempre o mesmo resultado do produto PV, né? Então, se eu pegar aqui num ponto, em outro ponto, aqui analisar pressão número 1 e volume número 1, e analisar um segundo ponto, as duas informações, pressão 2 e volume 2, você terá aqui o produto pressão volume sempre dá a mesma resposta. Então, eu posso dizer que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, certo? Numa curva isotérmica, o produto pressão-volume dá sempre a mesma coisa. E outro detalhe importante sobre essa isoterma, tá? Quando você estiver fazendo isotermas, dá para você visualmente perceber qual é a isoterma que tem mais temperatura. Por quê? Porque essa temperatura vai estar diretamente ligada à distância que ela está da origem, ó. Por exemplo, se eu tracei essa isoterma, ela tem uma certa distância aqui com relação à origem. Se eu fizer uma nova isoterma aqui, ó, dá para eu falar assim, ó, nessa nova isoterma a temperatura é maior. Por quê? Porque eu tenho uma distância maior com relação à origem. Isso quer dizer que o produto PV vai ser um número maior, beleza? Então, aqui, vamos guardar essa nossa ideia e vamos dar uma sequência no nosso conteúdo, lembrando dos nossos detalhes, que são: quando a transformação é isotérmica, sua variação de energia interna é zero. Você não tem uma mudança na energia interna. Ou seja, se essa mudança na energia interna é zero, o calor se transfere exclusivamente a uma forma de trabalho. Ou seja, você fornece calor e esse gás, de alguma forma, se expande. E se você estiver retirando calor, isso quer dizer que esse gás vai estar comprimindo, beleza? Aí, a próxima será a nossa transformação isocórica, que aí o trabalho será igual a zero. E quando o trabalho é igual a zero, isso quer dizer que você está fornecendo calor para um gás, mas aí esse gás estará armazenando essa energia. Ele vai estar esquentando. Se você estiver retirando calor desse gás, aí ele vai estar esfriando, beleza? E por fim, o processo adiabático, que não apareceu em nenhuma das nossas transformações especiais e que eu vou deixar para comentar em gráficos quando a gente falar da segunda lei da termodinâmica. Mas o detalhe do processo adiabático é aquele que o calor é zero. E aí tu fala assim, tá, eu não estou fornecendo calor para um gás, certo?
Não tá. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se esse gás está se expandindo, ele está gastando energia para conseguir se expandir. E ele está tirando essa energia dele mesmo. Ou seja, ele vai esfriar nesse processo. Por isso que quando o trabalho for positivo, a variação da energia interna será negativa. Ou seja, quando você se expande, trabalho positivo, o ΔU dá negativo, você resfria. Um caso bem clássico disso, você pode imaginar o desodorante. Quando ele sai o gás do desodorante de dentro do tubo, esse gás sai se expandindo para o ambiente. Como ele se expande e não dá tempo dele trocar calor com o ambiente externo, ele está se expandindo sem trocar calor com o meio externo. Isso quer dizer que ele está gastando energia para se expandir, mas ele não está puxando energia de ninguém. Então ele está perdendo energia dele mesmo. Isso quer dizer que ele vai resfriar, por isso que ele chega gelado, né, dentro do seu braço. E tem um outro processo interno dentro do tubo também que acontece, que faz também resfriar o gás, certo? Então, já na saída e também dentro do tubo tem duas razões para esse cara resfriar. Beleza? Então vamos lá agora para as nossas questões aqui. Bom, nas nossas questões, uma delas é bem de transformações mesmo, tá? Então ele fala assim, ó, considere as proposições a seguir. Ele fala assim, ó, numa expansão isotérmica, certo? Ó, quando ele fala que é uma expansão, isso quer dizer que o volume deste gás está aumentando, tudo bem? Então você tem um volume que irá ter uma variação positiva, certo? Isotérmica, ou seja, ele está numa curva isotérmica, tá? De um gás perfeito, sua pressão irá aumentar. Ó, você vai lá para o processo isotérmico e vai pensar no seguinte, ó. Pensa que o gás está numa certa condição aqui, certo? Se o volume dele está aumentando, mas ele está sendo conduzido por uma curva isotérmica, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a pressão, na verdade, dele vai estar diminuindo e não aumentando, tudo bem? Na curva isotérmica, lembre-se que pressão e volume são inversamente proporcionais. Aumenta o volume, diminui a pressão. Diminui o volume, aumenta a pressão. Então, consequentemente, esse cara vai estar errado. Esse cara diminui, na verdade, beleza? Numa compressão isobárica, ó, estamos aqui num processo isobárico. E aqui você está reduzindo aqui, ó, compressão. Você está vindo aqui para a esquerda, certo? Você está reduzindo o seu volume. E aí ele fala assim, numa compressão isobárica de um gás perfeito, sua temperatura absoluta aumenta. A gente fala, pô, como é que eu vou dizer que essa temperatura aumenta ou ela diminui? Vamos traçar duas isotermas, ó. Eu vou traçar uma isoterma que passa aqui, ó, pelo segundo ponto. Opa, não pode cruzar ali, ó. Uma isoterma que passa pelo meu segundo ponto, que é o ponto final. E eu vou fazer uma isoterma que passa pelo primeiro ponto aqui, ó. Qual é a isoterma que está mais distante? Qual a isoterma que está mais distante da sua origem? É a primeira isoterma. A primeira isoterma está mais distante. Isso quer dizer que ela tem uma temperatura o quê? Maior, certo? E a segunda isoterma vai ter uma temperatura menor. Ok. Qual é a situação, então, se você está indo do ponto 1 ao ponto 2, ou seja, você está comprimindo de forma isotérmica, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a sua temperatura, isotérmica não, isobárica, perdão, isso quer dizer que sua temperatura não aumenta, essa temperatura, ela vai diminuir, beleza? E por fim ele fala assim, numa expansão adiabática, opa, agora ele está falando do processo adiabático. Eu não vou fazer aqui pelos meus gráficos. Eu vou fazer pela minha lei da termodinâmica, certo? Ele fala assim, expansão adiabática de um gás perfeito. Sua temperatura diminui. Então vamos lá. Ó, nós estamos observando um processo adiabático. Então eu sei que o calor é igual a zero. Consequentemente, é essa nossa situação. Calor igual a zero. Consequentemente, o trabalho é igual ao negativo da variação de energia interna. A ideia é bem simples. Quando o trabalho é positivo, a variação da energia interna é negativa, certo? Agora, lembre-se, esse cara está se expandindo. Então, isso quer dizer que esse trabalho aqui é o quê? Ele é positivo. Quando o trabalho é positivo, você está gastando energia para poder se expandir, certo? O que vai acontecer? Essa variação da energia interna, VAR, da energia interna,
será o quê? Será negativa, certo? Se essa variação da energia interna é negativa, isso quer dizer que você está resfriando. Ou seja, você está gastando energia de você mesmo para conseguir fazer esse processo de expansão, beleza? Por isso que o gás, ele vai resfriar. Portanto, temperatura absoluta diminui. Ele poderia falar a energia cinética média das suas moléculas também diminui, porque a energia cinética está associada com a temperatura, e esse item é o único correto das nossas 3 afirmações. Beleza? Ok. Fechando então uma questão que ela envolveu um pouquinho do tópico da aula passada, envolveu também essa nossa aula de agora. Beleza? Agora, vamos dar uma sequência aqui e vamos para a nossa segunda questão. Ele fala agora sobre um corpo receber 40 joules de calor e ele rejeita 10 joules para o ambiente. Então, olha só, qual é a quantidade de calor que esse cara tem? Bom, ele está recebendo 40, certo? Porém, ele está rejeitando, ele está mandando embora 10. Isso quer dizer que a quantidade de calor no total é um saldo de 30 joules, certo? Beleza. Ele fala assim, ó, simultaneamente, esse corpo realiza um trabalho de 200 joules. Então, o trabalho aqui é de 200 joules, certo? Aí tu fala assim, tá, não, peraí, professor, você me falou que quando tu fornece essa energia se destina parte ao calor, parte ao trabalho e parte à variação da energia interna. Aqui também é estranho, porque tu está recebendo 30, mas tu está gastando 200? Sim, você está recebendo 30, mas tu está gastando 200. Isso quer dizer que no fim das contas você tem uma perda. Ó, quanto? Quanto que você vai ter aqui? Você vai ter que calor é igual ao trabalho mais a variação da sua energia interna. Então você recebeu 30 joules de energia do ambiente. Porém, você gastou 200 joules realizando um trabalho. Isso vai te dar a variação da energia interna, ok? Você vai lá, joga esse cara para cá e essa variação da energia interna será menos 170 joules, ok? Isso quer dizer o quê? Se essa variação da energia interna é negativa, isso quer dizer que esse gás está perdendo energia dentro dele. Isso quer dizer que ele está resfriando. Resfriando. Ele está diminuindo sua temperatura, tá? Agora, olha só, que é a resposta, né? O que acontece com a temperatura desse corpo, né? Então, galera, aqui você pode até só pensar em estranho, assim, falar, cara, mas como que um gás recebe 30 e gasta 200? Não faz sentido. Claro que faz sentido, porque assim, ó, quando eu falo que ele recebe 30, eu não disse para você que a energia total que ele tem é 30. Eu disse que ele recebeu 30, então ele já tinha uma energia dentro dele. É a mesma coisa que eu falar assim para você, viu? Ó, hoje de manhã eu tomei um café da manhã e nesse café da manhã, consumi 200 calorias em alimento. Ou seja, eu comi uma quantidade de alimento que tem uma quantidade de energia de 200 calorias. Beleza. Depois de tomar meu café da manhã, sabe o que eu fui fazer? Eu fui dar uma corridinha para gastar energia. E aí, lá no meu aplicativo, eu percebi que essa minha corrida teve um gasto de 450 calorias. Certo? Cara, isso quer dizer que tem o quê? Tem uma energia dentro de mim que vai ter ou aumentado ou diminuído por conta desses processos, que seria a minha variação da energia interna, certo? Ou seja, eu jogaria para cá, esse cara subtraindo, e eu perceberia que minha variação da energia interna é menos 250. Não tem problema você ter recebido menos energia e gastou mais. Você só vai perder energia dentro de você. Então, eu tomei um café, consumi 200 calorias, aí eu saí para correr, gastei 450, consequentemente, eu tenho uma perda de energia nesse processo, tudo bem? Então, é a mesma coisa que está acontecendo com o gás. Ele está recebendo energia, mas ele está fazendo uma expansão que gasta mais do que essa energia que ele recebeu. Ou seja, ele vai ter uma perda de energia no final do processo, ok? E aí, o gás vai resfriar, beleza? Bom, dando uma sequência aqui, a gente vai para a nossa questão 3, que pede para você marcar a incorreta. Ele fala então assim, ó, com relação às transformações sofridas por um gás perfeito, assinale qual é a incorreta. Numa transformação adiabática, a variação da energia cinética das moléculas é nula. Pessoal, ó, lembra que esta variação da energia cinética, lembra que sempre a energia cinética das moléculas está associada ao quê? Está associada
a temperatura da sua substância. Temperatura. Bom, numa transformação adiabática, a temperatura não muda? Peraí, como a temperatura não muda? A gente acabou de ver um processo adiabático, né? A gente estudou lá na primeira questão um processo adiabático, que o gás se expandia e ele resfriava. Na verdade, quem é nulo num processo adiabático? É a quantidade de calor que você está fornecendo. Só que se você não está fornecendo calor, isso não quer dizer que para o gás é impossível ele mudar a temperatura dele. Ele pode estar se expandindo, gastando energia nesse processo, e aí ele vai gastar energia, como ele não recebeu energia de ninguém, ele vai gastar energia dele mesmo e o gás vai resfriar. Portanto, esse nosso item já é o item incorreto, certo? Quando ele fala transformação isobárica, não tem mudança na pressão, isso está certo. Transformação isotérmica, a energia cinética média das moléculas não se altera, ou seja, a temperatura não se altera, esse item é verdadeiro. Item D, a transformação adiabática, não a troca de calor com meio externo, isso está certo. Na transformação isotérmica, a troca de calor com meio externo, isso é verdade. Ela é isotérmica, então quer dizer que o ΔU é igual a zero e, consequentemente, ó, calor e trabalho serão iguais. Então, numa isotérmica, haverá calor e haverá trabalho. Claro, pode ser os dois positivos, pode ser os dois negativos, mas haverá os dois, beleza? Então, pessoal, fechando essa nossa questão número 3, ok? E aí, vamos para a questão número 4. Ele fala assim, transfere-se calor a um sistema, num total de 200 calorias. Então, vamos lá. A quantidade de calor que foi transferida a um sistema são 200 calorias. Ok. Beleza. Verifica-se que esse sistema se expande realizando um trabalho de 150 joules. O trabalho vale 150 joules. Ok. E que sua energia interna irá aumentar. Ok. Considere uma caloria igual a 4 joules e a pergunta é, qual a quantidade de energia transferida a esse sistema? Bom, a energia transferida ao sistema é o calor, então ele quer esse calor em joules. Como uma caloria equivale a 4 joules, basta eu pegar essas 200 calorias e multiplicar por 4, que eu vou ter o valor em joules. Esse cara vai ser 800 joules, certo? Consequentemente, temos calor e temos trabalho. Um vale 800, outro vale 150. Utilizando a primeira lei da termodinâmica, determine a variação da energia interna desse cara. E aqui fica calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Então, 800 é igual a 150 mais a variação da energia interna. Joga 150 subtraindo, tirou 100 fica 700, tirou 50 fica 650 e a variação da energia interna desse cara é mais 650 joules. É legal você saber descrever para mim o que está acontecendo com esse gás. Ó, está acontecendo duas coisas. Você está fornecendo calor para ele, certo? Quais são as consequências? O trabalho está sendo positivo, isso quer dizer que esse gás, de certa forma, está se expandindo, ele está aumentando o volume dele. E o ΔU também foi positivo, então quer dizer que esse gás também está esquentando, ele está sofrendo um processo, aqui ele até fala, né, que a sua energia interna aumenta, ou seja, a sua temperatura irá aumentar. Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo. Se você está acompanhando aí frequentemente aí as nossas aulas, não deixe de dar seu like, por favor. Não deixe de compartilhar. E é isso aí, meus queridos. Agradeço a todos a atenção e a preferência. É nóis. Forte abraço e tchau, tchau, meus queridos.